Você já foi fazer alguma entrevista e sentiu desconfortável na hora das perguntas? Já te fizeram perguntas que você não sabia responder na hora? Ou que você não tinha a bagagem suficiente para responder? Na hora que você vai para uma entrevista, o ideal é que você esteja preparado para aquela área, preparado para aquela vaga. Então o melhor de tudo é pesquisar sobre o mercado, pesquisar sobre aquela vaga, não só na empresa que você aplicou, mas em como aquela vaga é vista no mercado. Quais são as tarefas atreladas àquela vaga e o que você tem para agregar. Eu sou a Andrea, moro no Canadá e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre entrevistas. Bom, primeiro de tudo, eu acho que o mais importante para uma entrevista é que você vá se sentindo confortável. Você tem que ir se sentindo o poderoso, a pessoa boa para aquela vaga. Isso só vai acontecer se você souber os seus pontos fortes e quais são as suas habilidades que você vai entregar para aquela vaga, para aquela empresa. Aqui no Canadá se fala muito sobre transferable skills. É muito importante isso porque pouca gente consegue ver os nexos ou então as atividades que são inerentes a várias áreas ou a vários títulos diferentes de emprego, vamos dizer assim, e que eu consigo transferir de uma área para outra. Determinadas responsabilidades, determinadas aplicações, determinadas funcionalidades de um sistema, determinadas tecnologias, determinadas ações e posturas, você consegue transferir de uma área para outra. É importante você identificar quais são as suas atividades, a sua rotina, sem pensar no produto final. E depois você identificar quais dessas suas atividades você gosta de fazer, quais daquelas skills você gosta de trabalhar. Identificar quais dessas skills você consegue transferir para alguma outra área, para alguma outra vaga. Por que eu tô falando sobre isso? Muita gente quando imigra, muda de área e acaba às vezes mudando completamente de indústria. Então você tem que identificar aquilo que você gosta. Uma vez que você identificar aquilo que você gosta e as suas transferable skills, você consegue fortalecer aquilo dentro de você. Foi para uma entrevista, se sentiu desconfortável. Muita gente se sente desconfortável por causa da língua. Eu acho que é super normal e, infelizmente, por ser a nossa segunda língua, é uma barreira que todo mundo tem. As pessoas mais fluentes acabam tendo algum tipo de barreira, não importa qual seja. Então, o importante é se sentir confortável no inglês, praticar entrevista com alguém, leia sobre a vaga, leia sobre a empresa, fique acostumado com os termos que se utilizam naquela área. Isso vai te dar conforto na hora de falar. Se você tem qualquer palavra que você tem dificuldade na hora de pronunciar, primeiro, tente procurar sites de pronúncia que te ajudem naquela pronúncia. Segundo, essa dica é o que normalmente eu faço. Eu troco a palavra. Identifico uma palavra que eu tenho dificuldade de pronunciar, encontro um sinônimo que tenha o mesmo peso, o mesmo valor e que vá transferir a mesma noção de informação e uso aquele sinônimo nas minhas respostas. A ideia de ser claro na hora de passar a sua informação é muito importante, porque o entrevistador, quando te faz as perguntas, ele não quer exatamente saber o que você sabe, mas ele quer saber o que você consegue demonstrar que sabe. Uma coisa que eu ouvi de mais de uma entrevistadora aqui no Canadá: as suas hard skills, aquilo que você sabe, não é tão importante. O que é mais importante é o que você faz com o que você sabe. Então, aqui no Canadá, as pessoas falam muito de achievement. Então, nas suas entrevistas, normalmente as pessoas vão querer saber o que a empresa ganhou tendo você lá, o que você conseguiu fazer pela empresa, o que você mudou, quais foram as suas conquistas. Então, foque nisso. Então, pra gente fechar hoje, primeiro de tudo, identifique a área que você quer trabalhar, identifique as transferable skills da sua área, entenda sobre a sua área, as keywords da área, os termos da área, para que você se sinta confortável. Segundo, trabalhe a língua, identifique seus problemas com a língua e caso tenha alguma palavra de difícil pronúncia, se possível, troca por uma que você sinta mais confortável na hora de falar. Agora um pequeno bônus. Aqui no Canadá, muitas vezes a sua primeira entrevista não é presencial, às vezes é por telefone e às vezes é por vídeo. As pessoas às vezes têm aquelas perguntinhas um pouco complicadas que você se sente ou com vergonha de responder, porque você às vezes não entendeu a pergunta em si, ou às vezes você realmente não sabe a resposta. Às vezes as pessoas ficam um pouco de vergonha de responder alguma pergunta e aquilo acaba atrapalhando tudo. Não só a vergonha, mas às vezes você não entendeu exatamente a pergunta. Algumas pegadinhas. Existem perguntas pegadinhas na entrevista? Existe. Todas as perguntas de uma entrevista, elas são feitas para avaliar o candidato em algum nível específico.
típico. Ou ele quer saber sobre o seu conhecimento, ou ele quer saber sobre a sua postura, ou ele quer saber sobre a forma como você se comportaria em determinada situação. Situação de pressão na entrevista também conta como uma situação sendo avaliada. Então, às vezes eu faço perguntas que são difíceis de ser entendidas, ou que vai deixar a pessoa com uma incerteza sobre a pergunta ou sobre a resposta, ou até mesmo com vergonha de demonstrar determinada ação. Por exemplo, a vergonha, né? Vamos lá. Eu quero saber se você é ciumento. Nossa, mas como assim? Sabe? Então, tipo, eu falo que eu sou ciumento, eu não falo que eu sou ciumento? Qual a minha reação? Então, isso na verdade, eles querem identificar como você reage em um momento, em uma situação desse face a face. Eu quero identificar como a pessoa reagiria em uma situação de dia a dia na qual ela se sentiria enclausurada ou num beco. Como é que eu reajo quando eu sou perguntado sobre determinadas situações? A questão do ciúme, a pergunta de ciúme, na verdade, provavelmente nunca vai acontecer numa sua entrevista. O que vai acontecer, por exemplo, você já participou ou já teve parte de alguma briga dentro da sua área? Você já ficou desconfortável com alguma solicitação do seu chefe? Como é que você reagiu? Você fez alguma coisa ilegal? Você já fez alguma coisa no seu trabalho que poderia custar o seu cargo? Então, assim, são perguntas que te deixam na corda bamba, são perguntas que te fazem avaliar o que a pessoa quer com aquilo. Primeiro de tudo, nunca minta. Nunca minta numa entrevista. Se você for mentir, seja o melhor mentiroso do mundo. Porque você passar numa entrevista mentindo, tá bom. Agora, se aquilo for te custar o teu trabalho depois das primeiras semanas, é um pouco complicado. Então nunca minta. Traga pra entrevista a sua realidade, a sua verdade. Alguma dessas perguntas surgiu. Não sei exatamente o que responder. Preciso de mais tempo pra uma pergunta. Tudo isso é bastante jogo de cintura e só fazendo bastante entrevista pra você acostumar com essas perguntas e em como pedir uma pausa. Por exemplo, a gente pode voltar pra essa pergunta depois? Desculpa, eu tô começando a reformular a resposta agora, a gente pode voltar pra aquela pergunta? Então, ganhe o tempo se você precisar. Sempre leve papel e caneta pra sua entrevista e anote as coisas que te derem qualquer dúvida na hora. Alguma dessas perguntas surgiu, te deixou desconfortável, te deixou com vergonha? Vira pra pessoa e fala assim, olha, desculpa, eu não esperava exatamente falar sobre esse tópico, mas se eu tiver que pensar sobre isso, ganhe o seu tempo. Use umas frases de início pra te ganhar tempo para que você consiga formular a resposta. Tente entender a pessoa que está fazendo a pergunta. O que ela quer com aquela pergunta? O que ela precisa retirar daquela informação? Você já fez alguma coisa legal no seu trabalho? Não dê branco, não pare de responder. Ele fala, nossa, estranho, eu nunca esperaria receber essa pergunta numa entrevista. Nossa, de ilegal? Acredito que não. Ou reformule a pergunta e vira e fala assim, ilegal? Mas eu vou ter que fazer alguma coisa legal aqui nesse trabalho? Dependendo do seu entrevistador, entenda qual é a abertura que ele vai te dar. Entenda qual é o foco da pergunta. Entenda a postura da empresa. Se você for trabalhar para o governo, como eu, já fez alguma coisa de legal? Eu nunca fiz, graças a Deus. Então a minha resposta vai ser não. Entenda o seu mercado, entenda a sua empresa, entenda a forma como o mercado espera que você realize as ações que você vai realizar. Muitas vezes, o que eu vejo muito aqui, e isso eu já ouvi de 2 gerentes na minha empresa, na entrevista, eles não querem saber se você sabe as coisas. Eles querem saber se eles conseguem passar 8 horas por dia com você. Então, a ideia de reaprender um processo, reaprender como a empresa funciona, todo mundo vai passar. Qualquer pessoa, quando troca de empresa, reaprende muita coisa, reaprende muita informação, porque cada empresa age de um jeito, cada empresa ela tem seus processos, suas atividades, tem o seu organograma e como tudo funciona. Na hora da entrevista, eles querem saber se vale a pena despender tempo te mostrando como aquela empresa funciona para que você embarque. Bom, espero que algumas das dicas tenham servido para você. Siga todo mundo aqui embaixo. Marcela Peçanha, o Mundo Offshore. Se você tiver dúvidas, mande pra gente. Bora trabalhar no Canadá.